Eu acredito que todo software, ou produto mesmo, ele surge através de uma dor. No Confere Leão você já tem todo esse resumo. Como que esse bem apareceu 5 anos atrás? E por que você não pagou na época o imposto? Olá pessoal, tudo bem? Danilo Catelani da FX Sistemas. A gente vai iniciar mais uma conversa com um especialista. E ao meu lado está o CEO da FX Sistemas, Valdemir. Tudo bem? Olá pessoal, como vão? E como convidados, a gente tem aqui o Ricardo Dias e o João Mota. Eles são sócios da Confere Leão. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Tudo bem, pessoal? Beleza. A gente vai bater um papo sobre imposto de renda, que está bem agora no momento, né, da declaração. E também vamos falar sobre o Confere, né? Como é que surgiu, né, esse sistema. Para iniciar, Ricardo, eu vou perguntar o que teve de mudança em relação ao ano passado, referente ao Bacana. imposto de renda. Vamos lá. A Receita Federal esse ano, bem no início que liberou o sistema, praticamente acho, no mesmo dia, ela lançou algumas novidades que impactou muito na questão da obrigatoriedade. Então, a grande mudança para esse ano é o perfil de quem realmente tem que declarar. Ela veio com ajustes nos valores de obrigatoriedade. Então, ela elevou os valores, por exemplo, antes era 28 mil, agora é 30 mil. Para quem recebe no ano acima de 30 mil está obrigado. Uhum. Quem recebeu abaixo desse valor estaria dispensado. Ela mudou também a obrigatoriedade. Antes, o rendimento isento era quem recebia 40 mil, agora foi para 200 mil. Mexeu também com a obrigatoriedade do rural, que ele elevou para 153 mil, e um impacto também que vai ter é em relação aos bens. Antigamente era obrigado quem possuía bens ali na casa dos 300 mil, agora foi para 800. Né? Então ele trouxe essas novidades, que é onde vai mexer muito no perfil da obrigatoriedade. Tanto é que a previsão é que nos próximos anos diminua bastante a quantidade de contribuintes obrigados à declaração do imposto de renda. Porém, continua ainda valendo as regras de obrigatoriedade, né? Então, entra essas novidades, mas aquelas pessoas que teve ganho de capital durante o ano, sujeito à apuração do imposto, ainda estão obrigadas. Aquelas pessoas que fazem operação na bolsa e teve operação de venda acima de 40 mil também estão obrigadas, ou operações que foram sujeitas a imposto também estão obrigadas. Pessoas que passaram a condição de residente no Brasil no ano, então tem algumas outras que estão obrigadas. E não só isso também. Aquela pessoa que às vezes não está obrigada, mas queira fazer a sua declaração por algum motivo, e principalmente caso tenha um imposto a restituir, em alguns casos, né, também pode fazer a declaração. Ricardo, isso é novidade, né? Não é comum, né, numa virada de ano assim, ter esses reajustes aí. Porque o que a gente via são valores fixos que vinham Exato. anos após anos e o pessoal, todo mundo entrando ali para começar a declarar. Exatamente. E você pode perceber que, além de ser uma novidade, e é uma novidade que impacta, né? Porque, apesar do fato gerador já ter ocorrido, porque nós estamos falando aqui do imposto de renda de 2000, referente ao ano de 2023. Então, o fato gerador já havia ocorrido. Eles vieram com a novidade em mudar o perfil de quem está obrigado a declarar. Mas a novidade maior foi em cima da hora. É lógico que quando a gente fala de receita, tudo realmente vem um pouco em cima da hora, mas o fato assim de ter solto, liberado praticamente no mesmo dia que liberou o sistema foi o que mais chamou a atenção. E uma coisa que mudou também, já era previsto, mas pegou os contadores, os clientes de surpresa, foi o fim do código de acesso, né? Impactou bastante e teve vários contadores que não tinham, assim, as govs, não tinham procuração dos clientes e pegou Teve de que surpresa, fazer. realmente teve que fazer ali. Foi um pouco antes, mas foi bem em cima do início da entrega do imposto de renda. Exatamente. Essa mudança, né, que o João trouxe é uma novidade, não deixa de ser uma novidade do imposto de renda porque impacta diretamente, né? E principalmente na operação do imposto de renda, porque hoje, quando a gente fala em acesso à ECAC, a gente não está falando simplesmente, está pensando lá na frente em acompanhar, não. A declaração hoje, o importante, e é muito válido que você já tenha acesso às informações
que estão na Receita antes de fazer a declaração. Aliás, antes de entregar, é importante que essas informações sejam casadas. Tanto é que hoje a tendência é que todos façam a declaração iniciando pela pré-preenchida. Hum. Porque Assim, o Ricardo, um valor alto, né? 800 mil reais de bens, né? bens, o conjunto de Não bens, é para qualquer um. exatamente. Às vezes eu me deparo com algumas situações assim, às vezes a pessoa trabalha já faz algum tempo, às vezes pega um acerto da empresa ali, vai lá e compra uma casa de 400 mil. E a Sim. primeira coisa que ela vem é, nossa, comprei uma casa, Casa. ou então nunca teve carro, foi lá e comprou um Comprou. carro lá de 100 mil, de 130 mil. A primeira coisa que a pessoa fala assim, será que eu vou ter que declarar imposto de renda? Obrigado, né? É. Então não, né? Não atingiu Não. esse limite. Não. O que é sempre bom frisar nesses casos, Demi? Agora, com essa faixa bem maior, né? Então, por exemplo, 400 mil ele já não estaria obrigado. A regra anterior, o fato dele ter comprado uma casa de 400 mil, ele já estaria obrigado. Porém, também, aí vai para os detalhes, né? Quando a gente fala bens 800 mil, é o conjunto dos bens. O que se entende por bens? Veículos, né? Todos os tipos de veículos, imóveis, contas em banco, aplicação, é tudo que o nosso contribuinte tinha em 31/12, por exemplo, de 2023, a soma de tudo aquilo que é declarado, se ultrapassar 800 mil, ele já estaria obrigado. Tá? Então, essa é a obrigação. Agora, esse caso específico, de repente, o cara ali economizou a vida toda e foi lá agora e comprou em dezembro a casa de 400 mil. Nessa nova regra, ele não estaria obrigado. E a maior dúvida que eu vejo nesses casos, a pessoa se pergunta, mas como que a Receita vai entender que eu comprei uma casa de 400 mil, Sim. né? Aham. Eu não declarava imposto. De repente, o cara, ele vinha guardando ali na poupança e ele tinha um saldo na poupança de 500 mil, foi lá, tirou da poupança e pagou. Tá Uhum. tudo certo, Ela sabe disso. sabe disso, né? E aí, nesses casos, por exemplo, agora diferente, poderia ter algum problema ou a Receita ter um ponto de alerta ou até às vezes cair numa malha, aquele cliente que declara todo ano, por algum motivo não colocou que tinha essa aplicação de 500 mil ali, por algum motivo, né? E aí agora vem e declara que comprou. Então, da onde vem essa origem? Se na sequência das declarações não tinha esse saldo, né? Então é muito esse ponto, tá? E pode acontecer também de a pessoa vir declarando, e aí por causa dessa mudança, esse ano não preciso declarar. Sim. E está muito recorrente. Vamos falar da classe assim mais o assalariado, da renda média, né? Por exemplo, a faixa ali dos 28 mil enquadrava bastante gente. Porque quando a gente fala de rendimentos tributáveis, a gente está falando especificamente do assalariado. É do salário, é aquele mês ali que tira férias, de repente recebe uma comissão, né? É, Só o fato de você ter a constância de receber os 12 meses, de repente, para quem ganhava ali Uhum. 2.000, 2.500, vamos dizer, já o obrigava de declarar. E uma coisa que a gente tem que separar é a obrigatoriedade de entregar, que é uma obrigação acessória. Então, eu preciso entregar por conta desses itens que eu estou obrigado. Porque se eu não entregar, a Receita vai me cobrar a entrega e pode suspender ou criar uma pendência no meu CPF. Uhum. Nós estamos falando de cadastro. Outra coisa é eu declarar ou não e se eu tenho que pagar ou não imposto. Uhum. Então, um exemplo bem clássico. Pode ser que um assalariado ou alguém que ganha uma faixa de 2.500, 3.000, vamos supor, por conta do perfil dele, por ter dependente, por conta do INSS, às vezes no mês do salário normal ele não tem retenção de imposto de renda. Mas aí ele vai lá e tira férias. Aí tem- Naquele mês pode ser que tenha imposto Terceiro. retido. Isso. Quando ele tem o imposto retido, ele vai estar obrigado a declarar porque ele passou o valor lá dos 30 mil, né, na nova regra agora. Uhum. Mas não quer dizer que ele vai pagar imposto. Pode ser que, inclusive, ele vai receber esse imposto que foi retido de volta. Uma pessoa que trabalhou 10 anos numa empresa, aí ela recebeu o acerto, e aí somando o acerto que ela recebeu ali, não deu 30 mil, deu lá 25. Só que ela vai lá e saca o fundo de garantia. O fundo de garantia às vezes dá um valor que somando dá os 30 mil. Deu os 30 mil somado, o fundo de garantia tem que entregar. O fundo de garantia, a natureza dele de tributação é a natureza isenta. Então, o rendimento não seria o rendimento tributável.
Aí ele cairia naquela regra de rendimentos isentos, que foi agora a nova regra, que é a de 200 mil. Então, só se o Separada a regra. Isso. Quando a gente fala, o Ricardo está obrigado a declarar imposto de renda, aí nós vamos correr no checklist lá, né? Teve rendimento tributável acima de 30 mil? Não. Ganhou na loteria 300 mil, de repente? É um rendimento isento? Ou não, estaria obrigado por isso. O saque do fundo de garantia, ou o rendimento. A própria rescisão, né? Nem todo o rendimento ou todas as verbas que compõem a rescisão são tributadas. Depende muito da natureza. Por isso que é importante, todo início de ano, sempre em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, as empresas têm a obrigatoriedade de mandar um informe de rendimento dos funcionários, né, de cada empresa. É sempre importante validar essa informação que tem no informe de rendimento, tá? E olhar cada campo que já vem separadinho já. E não se esquecer. Aí, às vezes eu tenho 3 empregos, tem que olhar os 3 informes. Às vezes eu trabalho e sou pensionista, ou tenho algum benefício do INSS ou de outra fonte. Eu tenho que somar os 2, tá? E o prazo para 2024, como é que ficou? O prazo, ele permaneceu do ano passado, continua 31 de maio. Essa foi uma mudança, né, oriunda da pandemia. Na pandemia a gente teve aquelas questões, né, principalmente o primeiro ano ali da pandemia foi bem complicado, mas o 31 de maio já entrou na agenda fixa do imposto de renda. Então, esse ano já foi 31 de maio, desde o início já se sabia que ia ser 31 de maio, eles não mudaram. Não tem expectativa. Não. Então não se fala em prorrogar, né? E muito também agora, o que a gente percebe, umas facilidades que se vem, igual eu digo, né? A questão do ECAC ali, do código de acesso que tinha, não tinha. A tendência e o que a gente busca muito hoje, falando tanto da parte operacional e da parte de acompanhamento, é facilitar esse dia a dia e minimizar esse processo. E aí vem as ferramentas e entra muito bem a questão do Confere Leão. Tá? Eu vou até entrar nessa pergunta, né? Qual é a maior dificuldade que os escritórios enfrentam hoje para fazer uma declaração de imposto de renda? E aí eu acredito que a gente já pode entrar também no Confere para ver como é que é essa solução aí. Operacionalmente falando, eu acho que a maior dificuldade é assim, é você ter as informações em mão, principalmente nessa época de transição. Porque hoje uma das maiores dificuldades que a gente tem não é culpa do contribuinte, não é culpa do cliente, porque são novidades que vêm. Então, até para o contador que está ali fazendo a declaração do imposto de renda, é complicado você falar, Catarina, você precisa me mandar o seu GOV ou fazer uma procuração para mim. Por que eu digo que essa é a primeira dificuldade? Porque no modelo que nós estamos hoje, a primeira coisa que nós precisamos é da informação do ECAC. E hoje as duas únicas formas de conseguir a informação do ECAC ou é o GOV ou a procuração. A gente indica até muito mais a procuração, porque o contador não precisa ficar com o seu GOV, mas você passando uma procuração, essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que não só o fato de pedir, mas hoje nem todos os contribuintes já possuem o GOV. E se possui o GOV, a maioria não está na etapa nem prata e nem ouro, que é um dos requisitos para se conseguir consultar no ECAC, puxar uma pré-preenchida. E a dificuldade, aí eu já vendo a parte do contribuinte, é que para ele elevar esse nível, nem sempre é tão simples. Né? A gente tem muita tecnologia envolvida, tudo está na palma da mão, mas nem sempre é tão fácil. E o outro problema que a gente continua tendo mesmo, que é ainda como tem a tecnologia envolvida da Receita, mas algumas coisas ainda é físico, a gente precisa do documento em mãos. Mas aí é onde entra, igual você disse, né, o contraponto. O Confere Leão vem para resolver isso. Desde você solicitar o documento, receber o documento e também trabalhar com essas informações. Eu acredito que todo software ou produto mesmo, ele surge através de uma dor, né? Alguém tá ali, tá com dificuldade, tem uma dor e aí precisa resolver. E aí acaba surgindo um software ou um produto. Então gostaria de saber como é que surgiu o Confere Leão. O Confere Leão ele surgiu em 2018, né, dentro de um escritório de contabilidade, que é a Caetano Contabilidade, e ele surgiu devido a gente ter tentado utilizar uma plataforma lá atrás, não funcionou da maneira que a gente gostaria, e na época eu era responsável pelo setor de desenvolvimento interno e foi sugerido, se conseguiria fazer pelo menos a parte de acompanhamento ao ECAC, não era nem análise de caixa, né? Era só um bot, uma automação para buscar o acompanhamento ao ECAC, se foi processada ou não.
E assim foi feito. Então começou em 2018, pela parte da automação ali do ECAC, e depois não dá para colocar análise de caixa também, que a gente já tem análise de caixa aqui. Aí foi colocando mais itens, foi colocando acompanhamento de restituição, integração com outros softwares. Aí o nosso sócio Guto, num grupo de contadores que ele participa da mentoria do Anderson Hernandes, foi perguntado qual ferramenta que ele utilizava de imposto de renda, porque os contadores estavam com a mesma dor. Aí onde ele passou, eu uso uma interna, o Confé-Leão, foi desenvolvida internamente, a gente usa ela aqui, e começou o interesse dos contadores a buscar pela ferramenta. Então, em 2023, no Market Contábil Summit, a gente divulgou ela para o mercado. Mas ela já existe desde 2018, internamente. Ah, interessante. E assim, ó, é uma situação, né? Eu já vi isso acontecer, eu já trabalhei em escritório. E aí aquele negócio, chega no começo do ano, o cara recebe 13º ali e tal, troca de carro. Aí aquela empolgação, né? Ele quer mandar o carro dele embora o mais rápido possível e pegar o carro novo na mão, né? Aí chega no ano seguinte, né? Ele vai lá, não, eu comprei o carro, olha o documento do carro novo aqui e tal. Aí tem na declaração dele o carro antigo. Ele já não lembra mais quanto que ele pagou, nem a data que ele vendeu, se duvidar. Ele não guardou o recibo, né? E no Confere-Leão ajuda nessa situação? Ajuda. A gente fala que o Confé-Leão ele faz a gestão do processo da declaração do imposto de renda do início ao fim. Então, a primeira etapa, o contador ele pode criar o checklist personalizado dele, então receber o documento de veículo durante o ano mesmo, antes de começar a declaração, ele pode disponibilizar esse link para o cliente vai mandando os documentos lá, para quando ele chegar no período do imposto de renda, ele já ter esses documentos. E um dos diferenciais da nossa ferramenta, a gente procurou integrar com a maioria das ferramentas que existem no mercado. Então, hoje a gente tem a integração com o Google Drive, então o contador ele pode vincular a pasta do cliente dele lá, o cliente vai mandando os documentos, já vai caindo dentro do Drive de acordo com o checklist. E até é bacana na parte do Gov, a gente sempre orienta bastante os contadores para ajudar nessa questão da tecnologia. O que os contadores têm feito? Então, hoje a gente tem integrações com ferramentas de WhatsApp, até pode integrar com o Best, onde o contador dispara um texto com um link lá para envio de documentos. Então, o cliente consegue abrir pelo celular, já tirar foto, vai cair dentro do Confé-Leão e na pasta do Drive que o contador configurou. E o que os contadores têm feito? Grava um videozinho para os clientes que são mais tecnológicos, têm perfis de cliente. Então, a gente sempre tenta tratar os contadores, a gente indica os contadores tratar o cliente de acordo com cada perfil. Grava o vídeo de como eleva já para prata ou ouro e coloca na mensagem do checklist um link, ó. Segue o link de documentos, a gente precisa da sua senha prata ou ouro, segue o vídeo de como elevar. Então, o Confé-Leão nessa parte ele já ajuda nesse sentido. E depois também, então, recebeu os documentos, iniciou o processo do imposto de renda em si. O Confé-Leão ele busca do sistema que está instalado na máquina já faz a análise de caixa. Então tinha muito caso, até na Caetano a gente utilizava uma planilha, que foi até o Ricardo que passou essa planilha, a gente trouxe para dentro do Confé-Leão. Tinha que copiar os valores, colocar lá, ver se o caixa está negativo, ou se o cliente tem um saldo de caixa que não se explica com a renda dele, entendeu? E o Confé-Leão já faz isso automático e já dá relatórios, de se o caixa está negativo, se o caixa está muito alto. Ele tem um CUNG, quer considerar os dados do CUNG, já busca, já considera. Então, assim, ele vai eliminando etapas, gargalos manuais que o contador tinha. Ou seja, ele consegue pegar a informação que está lá dentro do imposto de renda. Isso, legal. Isso mesmo. Faz uma análise, né? Tudo isso que o João está falando, antes do sistema estar implantado de nós termos, nós fazíamos na mão. O cara comprou uma casa de 400 mil e só tinha 100 no Nós banco. colocávamos, na época, até às vezes imprimia o resumo da declaração do cliente, né? Se fosse já tivesse um pouquinho mais tecnológico, ia para um Excel ali, colocava numa planilhinha, ou então ia fazendo na mão, quanto que ele teve de rendimento, quanto que ele tinha de bens no início, quanto que ele teve no final, e vai fazendo mais e menos até chegar no resultado de caixa. Isso que o João trouxe, hoje é uma facilidade muito grande, porque de acordo com o que você está digitando na tua máquina, né, o Confé-Leão ele tem essa facilidade. Aí ele pega as informações na hora que você está fazendo. Então, nós 4 do mesmo escritório estamos fazendo cada um a sua declaração. Automaticamente ele está subindo a informação de nós 4 e eu consigo pegar instantâneo. Tá caindo na malha fina do Confere-Leão. Do Confere-Leão, é isso mesmo. Hoje em dia, por exemplo, só fecha pelo Confere-Leão, só vai transmitir uma declaração com caixa negativo se não quiser conferir, entendeu?
porque é muito prático, realmente. Vai entregar já ciente que tá. Ciente, exatamente. Isso é- E é quando É. o cliente manda alguma coisa de documentação durante o ano, né? Fica separado ali um local para cada cliente. Isso, Não é isso tudo mesmo. misturado. os Fica clientes. separado. Por exemplo, o contador ele tem a opção de utilizar dentro do Confere Leão, que vai estar lá o nome do cliente, o nome dos documentos que ele enviou abaixo, né? E também, quando ele salvar na pasta do Drive, caso o contador queira, ele já pode colocar a pasta separadinha de cada cliente. Então, olha lá, eu tenho a pasta lá na minha carteira de clientes. O João, o Valdemir, ele pode apontar a pasta que ele quer já. Ah, não, eu quero colocar numa pasta geral. O Confere Leão ele já traz com o nome do documento e o nome do cliente. Então, já fica muito fácil para a equipe Muito já pegar Legal, esses hein? documentos e trabalhar com ele. E então a gente começou pela parte de recebimento de documentos, análise do caixa, preenchimento da declaração. Uma coisa que facilitou muito, até para o próprio Ricardo, que na parte de gestão, antes a gente tinha uma planilha que o time que tinha que ir lá à tarde alimentar as declarações que entregou, o saldo de caixa para ele acompanhar. Hoje não. Hoje o Confere Leão ele tem um sincronizador que em cada máquina ele pega os arquivos da declaração e sobe para um dash administrativo. E esse dash ele é totalmente responsivo. Então, o contador, o gestor está em viagem, ele quer ver como que está o acompanhamento, se teve alguma declaração que foi entregada com caixa negativo, ele consegue ver se o time está cumprindo a meta de entrega, por exemplo, essa semana tinha que entregar tantas, não está no prazo, já consegue ver por ali também. Isso facilita muito também no dia a dia do contador. Exato. Legal. Interessante. Top, hein? Voltando um pouquinho à questão das obrigações. Um exemplo de um funcionário, né? Que todo mês ele não tem retenção, ele recebe menos que 2 salários mínimos. Ou seja, o rendimento anual dele não vai ser obrigado a declarar. Mas, por advento de uma férias lá, houve uma retenção. Nesse caso aí, ele tem que declarar por causa dessa retenção? Se ele não, por exemplo, se ele não atingir o rendimento lá em nenhuma das obrigatoriedades, ele não precisa declarar especificamente por conta da retenção. Uhum. Porque às vezes a gente confunde, né? No âmbito de pessoa jurídica, é igual, por exemplo, vamos falar da DIRF, né? Que vai acabar, não acabou ainda, né? Prorrogou Uhum. mais um ano. Mas a DIRF, por exemplo, para as empresas, se num único mês a empresa teve uma retenção, ela é obrigada a Declarar todos os meses. Na pessoa física, não. A pessoa física, o que obriga ou não são aqueles detalhes de rendimento. O fato de ter retenção não o obriga. Uhum. Aí o que o contribuinte tem que analisar é se essa retenção que ele teve não compensa ele fazer a declaração mesmo estando desobrigado Uhum. para receber esse valor de volta. E um ponto importante é o prazo, ele é para quem está obrigado. Quem está dispensado, você pode entregar em qualquer momento, não necessariamente Oh, até que legal. 31 de maio. Porém, é lógico, né? Se você entregar no prazo certinho, você vai ter as restituições antes. Mas vamos supor, por exemplo, o cara não se atentou, está ouvindo agora e fala assim, poxa vida, então quer dizer que em 2024 eu poderia ter declarado, porque eu tive uma retenção por alguma Uhum. coisa lá, R$ 500 de retenção. Ele pode agora fazer essa declaração, né? Procurar o contador para fazer E restituir o e valor. restituir o valor. Olha- Eu posso fazer isso até de anos passados? Sim, os 5 últimos anos você Essa pode fazer. informação eu não É sabia. isso. Ah, E é interessante isso porque às vezes passa batido. Sim. Porque a gente foca tanto na obrigatoriedade, né? Mas de repente não foca, às O pessoal vezes, uma fala, análise assim do que eu tenho direito, do tô que eu livre poderia. e não vou fazer, Exatamente. Ricardo, mas aí eu vou entregar e vou pagar multa. Nesse caso, não teria multa, né? Uhum. porque você não estava obrigado a declarar. E o imposto de renda até então, ele não trava. Você tem que entregar, quem tem que entregar é até 31 de maio. Não, o prazo é 31 de maio. Sim. Virando a chave, eu estava obrigado a declarar e não declarei até 31 de maio. A sua obrigação continua. A partir de 1º de junho, se você entregar, você vai ter a multa. E a multa mínima também não mudou, 16574, né? E ela vai até o máximo de 20% do imposto apurado. Geralmente é 16574 que se paga. Certo. Então é uma coisa muito bacana. Então, às vezes acontece que você vai fazer um financiamento numa casa, o banco fala, cadê sua declaração de imposto de renda? Isso. Aí é aquela briga, né? Não tem, Não porque eu não tem, fui não. obrigado. Mas aí, se aquela pessoa quiser parar de discutir com o banco, ela não foi obrigada, mas ela pode ir lá, de repente, faz a entrega e banco. facultativo, Tome a isso, declaração aí. Ela pode entregar, né? Porém, com os cruzamentos hoje de informação, é um campo meio perigoso. Por quê? Antigamente, os bancos, às vezes banco ou qualquer
outro agente, poderia dizer assim, olha, eu preciso de uma declaração sua do imposto de renda que tenha 5 mil por mês de rendimento. Facilmente dá para fazer a declaração. Você vai lá, cria uma declaração que você teve, né, tudo bem, rendimento de aluguel, 5 mil por mês, ok. Aí, olha os detalhes que você tem que se atentar, né? 5 mil por mês, você não estaria sujeito ao recolhimento do Carnê-Leão, né? Vamos para um outro lado, 5 mil por mês, se você declarar que foi rendimento autônomo, além do Carnê-Leão, você teria que pagar o INSS. Hum. Então, são alguns Você vai cuidados. estar O que a gente trazendo sempre orienta? problema. Procure o seu contador nesses casos. Principalmente porque, às vezes, a declaração não é a única solução. Uhum. Geralmente a gente ouve muito, o banco, preciso da declaração, não tem a declaração, preciso do decore. E se não tem o decore? Então fica Tem muito outras nisso. alternativas. Mas existem outras alternativas. Tá? Pessoal, depois dessa informação aí do IR facultativo, que inclusive você pode restituir os últimos 5 anos, merece o like aí e a inscrição no nosso canal, beleza? E quais são as principais dúvidas, assim, que você vê no dia a dia? O pessoal chega lá com vocês lá, Sim. quais são as dúvidas que ele tem referente a imposto de renda? A campeã é se eu tenho que declarar ou não. Né? Uhum. E aí mesmo aquele contribuinte, às vezes os mais cautelosos, todo ano, mesmo sabendo que não mudou salário, não mudou nada, mas a principal dúvida é essa, tenho que declarar ou não. Segundo ponto, tendo que declarar, o que eu tenho que te mandar, aí a gente já Uhum. aproveita a facilidade ali do Conferão, já dispara um checklist automático, né? E um outro ponto, já fazendo a declaração, é as informações, igual o Demi trouxe, né? A questão, eu movimentei na minha conta 1 milhão porque, não sei, meu primo pediu a conta emprestada, eu tenho que declarar, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. O que a gente percebe, eles focam muito na questão do receio, igual da compra da casa, do outro ponto. Nossa, mas eu comprei essa casa aqui faz 10 anos, né? Comprei por, sei lá, 50 mil. Na época comprei por 200 mil, passei a escritura por 50 mil. No imposto de renda está lançado por 50 mil. Mas hoje ela vale 500. Como que eu faço? Posso mudar o valor? Simplesmente mudar o valor não pode. Não existe mais atualização de bem por liberalidade. Carro, por exemplo, não posso pegar a tabela FIPE e atualizar o valor do carro. É sempre com base no que eu pago. Então, as dúvidas geralmente é muito nisso aí, entendeu? Entendi. Eu ia entrar um pouquinho na questão de despesas agora. E até no Confere, por exemplo, o cara não precisa esperar chegar perto da declaração para estar enviando. Foi no médico, ele pode já fazer o envio ali. Vocês já Pode, vão... e até bacana essa... Pode pegar o celular, tirar uma foto e mandar? Isso, e até bacana essa parte do médico, a gente tem uma ferramenta agregada no Confere Leão, que é o e-recibo. A gente disponibiliza ela pro profissional liberal, pro médico, dentista, ele lança os recibos dele lá e já cai dentro do Confere Leão para importar no Carnê Leão Web. Então ele já é integrado e o paciente que recebe esse recibo em PDF por WhatsApp, ele já pode enviar pelo checklist do Confere Leão. Então ele fica um processo todo amarradinho ali nessa questão da despesa. Então o contador ele consegue pegar ali, selecionar, ver os recibos que foram tirados, as despesas que o profissional lançou, classificar elas e importar já no Carnê Leão Web de forma automática. Isso facilita bastante também no dia a dia. Então existem duas formas de chegar pro Exatamente. escritório. Através do próprio contribuinte ou Isso. o próprio médico ali pode estar enviando. Isso. E esse recibo bacana é que o contador ele pode adquirir um pacote de licenças e cobrar do cliente dele. Por exemplo, quero cobrar uma mensalidade para o cliente utilizar ali o recibo. Vai com o logo do escritório, normal, como se fosse uma ferramenta do próprio escritório. Então contratou o Confere e já está tudo habilitado isso daí? Isso. O recibo ele é um pacote à parte, né, que a gente cobra por CPF ou CNPJ, mas ele pode integrado. ir integrado com o Confere Leão. E o que a gente pode abater aí na declaração? Aí já voltando na dúvida, né? Tem isso aí também. Meu filho faz inglês, tá aqui o inglês que ele paga. Não pode. As despesas, né? Porque todo mundo pensa assim, o que a gente mais ouve, despesa com instrução, despesa com escola, né? Então são despesas médicas, médicos em geral, dentista, tudo que da área de saúde, planos de saúde, dependentes, né? Filhos. A escola particular, geralmente ela fala assim, mensalidade é X, material é Y. Sim. Tem que somar os dois? O informe que a escola manda para você é dos dois. Nós informamos o valor total, mas porém o material não é dedutível. E um ponto importante aqui
da instrução, da escola, é que existe um limite. Então, por exemplo, de repente você pagou 10 mil no ano para o seu filho naquela escola, o limite para dedução é 3.561. Então, assim, Tá você bem tem que defasado. informar o total, muito defasado. Despesas médicas, planos de saúde, não há limite de dedução, tá? Porém, não há limite, mas a Receita tem uma forma de acompanhar. Ela sempre tem para fins de malha, ela tem um percentual sobre a renda e dependendo do valor, às vezes aquele ano você passou por um problema de saúde, realmente teve que gastar muito, ou com plano de saúde, ou com saúde, a gente percebe que automaticamente aquele cliente já cai na malha. E aí também é onde vem o Confere Leão. Hum. Já pega na hora ali, porque geralmente a malha hoje, ela é instantânea. Você entrega a declaração hoje, processou ou começou a análise amanhã, ela já está na Já malha. é um robô que Já faz ali. vem aqui no dash do Confere Leão para você buscar. Então as despesas dependentes, médicos, dentistas, planos de saúde. Os dependentes, eles englobam, inclusive pais, pode ser deduzido, tem que ver os detalhes, né, de rendimento, pensão. Pensão também é um outro ponto importante, ao mesmo tempo que ela é uma despesa para quem paga, para quem recebe, ela é uma renda. E também tem decisões importantes sobre isso aí, porque era uma renda tributável até então, Uhum. e agora não é mais. Então, também é uma outra oportunidade, né? Que os clientes devem procurar nós, contadores, para os últimos 5 anos você pode rever, é nessa linha. Para dependentes, Ricardo, filhos têm uma idade limite? Existem. Existem os detalhes do filho, né? O filho, enquanto ele é universitário e até 23 anos, você pode. Depois dessa idade não pode mais, exceto se ele tiver algum problema, né, incapacitado ou algo A assim. mensalidade da faculdade, ela também é considerada como. Se é dependente, é considerado. Isso. Como que funciona o dependente? Eu declaro o meu filho como dependente, então eu já tenho um valor de R$ 2.275 de dedução por cada dependente. E aí eu posso lançar todas as despesas que eu tenho com o meu filho. No caso, médico, dentista, plano de saúde dele e a escola dele. Tudo vai somando. Se ele fizer um estágio na faculdade e ganhar para isso. Se ele tiver rendimento tributável, eu tenho que informar como rendimento para ele. Aí nós temos que analisar as despesas versus a receita que ele teve. Compensa eu considerar ele como meu dependente? É a mesma análise que tem que fazer para a esposa, para pais, ou para quem você tem a guarda, né? Judicial. Essa análise tem que fazer. Mas tudo que é inerente ao dependente que você está considerando para a despesa, se ele teve receita, você tem que considerar também. Aí tem que fazer uma análise se compensa. Muitas pessoas caem na malha por conta disso. Declara o filho e às vezes o filho está fazendo um estágio. Rendimento, Justamente, exato. E não lançou, cruza, Não cai na malha. lançou, e o que a Receita faz? Ela cruza o total Bloqueia, dos né? rendimentos. Aí você cai na malha e ela é bem taxativa, né? Uhum. Você considerou o Gabriel como dependente, o Gabriel tem 10 mil de rendimento. Aí ela te dá a oportunidade de você retificar. E quando cai na malha, por exemplo, caiu na malha lá por causa de médico. Você tem que ter todos os recibos e mostrar para a Receita. Isso. Quando você cai na malha, a Receita ela permite você a enviar tudo de forma eletrônica, né, os comprovantes e a justificativa. Então, hoje, o que eles pedem? Os documentos que comprovam. Mas documentos que comprovam, hoje, em alguns casos, a Receita não se limita apenas àquele recibinho assinado ali ou a nota fiscal emitida. Uhum. Em alguns casos, nós já tivemos casos, inclusive, além da nota, além do recibo, eles focam como você pagou isso aqui, comprovante de pagamento. Caramba! Dependendo da despesa médica, eles pedem laudo comprovando, porque hoje, quando a gente fala, é muito complexo a despesa médica, né, na área de saúde. Alguns procedimentos, por exemplo, ele pode ser ou não dedutível. Não é porque você tem uma nota de um doutor ou uma despesa de um médico que você pode lançar, mas a Receita pode questionar. Em alguns casos, eles pedem, vamos falar, por exemplo, procedimentos estéticos. Hum. Algumas vezes, dependendo do valor, simplesmente por estética não é dedutível. Mas se tiver um cunho, né, ali de questão de saúde mental ou da própria saúde, com laudo embasado, você pode declarar. Então vem muito isso. Então, ou seja, plásticas, silicone que às vezes a mulher Tem que ter uma coloca. finalidade assim, não simplesmente por estética, entendeu?
Inclusive, esse é um assunto recente, saiu até uma decisão da Receita agora. Rapaz, isso não sabia É não. complexo, é bem complexo. Deixar meus dentes bonitos lá, não pode. Voltando um pouquinho na parte das dúvidas, eu acho que duas dúvidas que o pessoal cobra bastante, os contadores também. Quando minha restituição vai cair, Aham. se eu vou restituir ou cair na malha fina. E trazendo um pouco pro ambiente do Confere Leão, hoje o Confere Leão ele faz esse acompanhamento automatizado, tanto da malha fina, da restituição e da guia de imposto a pagar também. Então, por exemplo, o contador entregou a declaração, entregou cedo, no final da tarde já vai estar no Confere Leão lá se está processada, se está com pendência ou se está em fila de restituição. E também ele vai ter um relatório do valor dessa restituição já. Então, no Dash ele já vai trazer o valor da restituição e vai trazer também as cotas. Então, o cliente fez o parcelamento lá, ele consegue já gerar a cota por dentro do Confere Leão. E o cliente consegue ver isso também? Hoje ele não tem uma área do cliente especificamente, mas o Confere Leão ele faz os disparos. Então ele pega. Ou seja, ele avisa o Ele cliente. avisa o cliente. Ele pega o telefone que está na declaração, o contador ele pode ajustar, pega o e-mail que está na declaração e ele vai enviar para o WhatsApp a cota, falou, vencimento da sua cota, tal dia. O contador faz uma mensagem personalizada do escritório dele, coloca variáveis como o nome do cliente e já vai a mensagem personalizada com o PDF da cota de imposto. E não se limita só para isso. A gente está falando aqui da questão da cota de imposto, mas ele avisa a restituição. Se você parametrizar lá, ele vai avisar quando foi liberado o lote que esse cliente está. Então, ele sempre libera ali dia 25, 24, ele avisa, restituição informada para pagamento no banco. E no dia 1º, geralmente no próximo dia que cai a restituição efetivamente, ele avisa que caiu. E se der algum problema, ele fala também, restituição não acreditada, ele já Às avisa. vezes, fechou a conta ali, não tem mais aquela conta. Informou uma conta errada, informou um PIX Mas que não não é perde o CPF. dinheiro, né? Não. E o contador, assim, sem o Confere Leão, até a gente brinca lá atrás, antigamente tinha uma planilha, pegava o código de acesso quando tinha o código de acesso, pegava uma pessoa todo dia do mês, um por um. Aí o ECAC bloqueava, tinha que trocar o link de internet, era uma confusão. Hoje não. O contador ele vai lá no Dash, vê as que liberou, filtra as que deu problema, já resolve, avisa o cliente. Quem tem integração com as nossas ferramentas parceiras hoje de WhatsApp já dispara para o WhatsApp. Quem não tem, se quiser utilizar o e-mail, dispara para o e-mail ou tira um relatório, copia e cola e dispara. Então a informação já vai para o cliente em tempo real. Guia de imposto, mesma coisa. O pessoal tinha um desafio muito grande vamos supor, gerava guia lá, mandava para o cliente não pagava. Tinha que entrar e recalcular. No Confere Leão, não. O contador ele tem a guia atualizada. Os clientes que optaram por débito automático, ele acompanha também. Então ele vai trazer lá. Deu algum problema na conta, essa guia ficou em aberto. O contador ele consegue gerar a guia e mandar. Gera com juros automático. Automático, com juros isso. e multa. Sobre isso, o João está trazendo uma coisa bacana do Confere Leão, que a gente sempre fala, a impressão que dá é que assim, poxa vida, mas tudo que vocês estão falando eu tenho no ECAC. Realmente tem, porque o acesso à nossa base é por lá da parte do acompanhamento, tirando a parte da operação. Mas no ECAC você tem que ir em um procurar, olhar, tem que ter o processo ali. Entrou, saiu. No Confere Leão você já tem todo esse resumo. Você consegue ir num único lugar e pegar todas as informações. E até falando um pouco da esteira de produção que o Confere Leão tem, ele tem um roadmap, mas o contador ele pode usar da forma, ele não trava o contador ter que seguir, receber documento pelo Confere Leão, ele permite o contador personalizar. Então a gente comentou um pouco do recebimento de documentos, análise de caixa. Uma segunda etapa que o Confere Leão tem, que é bem bacana, ele traz já uma tabela padrão, mas o contador pode configurar várias tabelas. O que é essa tabela? Ele vai colocar lá o valor mínimo que ele cobra. Então, qualquer declaração no meu escritório, eu não cobro menos que R$100. O valor mínimo é R$100. Aí depois ele vai colocar lá o valor por bem, o valor por cada item que ele tiver, por ganho de capital dependente, fonte pagadora. O Confere Leão ele vai ler a declaração, vai ver quanto item cada item tem e vai gerar um valor sugerido de cobrança. Então, isso ajuda bastante. Tem bastante contador que reformulou a forma de cobrança dele, porque tinha cliente que ele estava cobrando mais barato, poderia puxar um pouco mais, e tinha cliente que até estava cobrando um pouco a mais, ele poderia reduzir o valor. E ele traz esse valor de cobrança não forçando o contador a seguir. Ele falou, você vai cobrar 150, mas o Confere Leão está te sugerindo cobrar 260. Você não quer dar uma olhada? Ele já te sugere esse valor. João, eu tenho um valor de cobrança. Eu faço o controle, eu tenho uma ferramenta de gestão financeira. Ele integra com algumas do mercado hoje.
mas também ele tem integração com alguns bancos digitais. Ele integra com o Asas, a gente está trazendo integração com o Cora. Então, se o contador quiser já gerar a cobrança por ali e enviar para o cliente, já consegue, o cliente pagando, já vem o retorno como pago. Se ele usar algum dos RPs que a gente pode disponibilizar depois da lista, ele gera a venda automaticamente por dentro do Confere Leão. O seu time finalizou. Você pode liberar uma tela só para o financeiro, onde o financeiro já vai lá e já vai gerar a cobrança e acompanha se o cliente pagou ou não. Consegue trazer também o valor que o Confere Leão sugeriu e o valor que o operador realmente cobrou. Tem esse relatório, até a gente usa dessa forma hoje lá na Caetano. Uhum. Ele é muito dinâmico, né? E um ponto importante das facilidades muitas vezes a gente foca só nesse momento. Então, 31 de maio acabou a declaração de imposto de renda, acabou a história. Não. Para quem tem imposto para pagar, dividiu em 8 parcelas, mesmo que colocou num débito automático, tem que acompanhar. Sim. Porque pode ser que esse débito não ocorra e isso vai te gerar uma pendência, aí você precisa de algo, vai tirar uma certidão, não sai. Você consegue se antecipar. A restituição, a gente consegue acompanhar do cliente, igual o João falou. E outro ponto importante, o imposto de renda ele não acaba ali com a declaração processada. A Receita Federal ela tem 5 anos para rever uma declaração. E no Confere Leão, você tendo ele na base, a gente sempre busca as 5 últimas declarações e essa declaração atual, caso você queira, você pode configurar. Eu quero que busque todo mês, mesmo as declarações que já estão finalizadas. Nós já tivemos casos do sistema apontar declaração processada, finalizada agora em junho, em dezembro, voltou para a malha. Porque pode ser que caiu alguma outra informação lá para a Receita depois que ele entregou o imposto de renda. Hoje, o ciclo de informação da Receita Federal ainda não está fechado, né? Tem algumas informações que hoje vêm pela DIRF, outras vêm pela DIMED, de repente, de médico autônomo vem pelo Carnê-Leão agora, e às vezes o cara entregou no último dia. E lá entregou, entendeu? E aí conflita essa informação. Então, a qualquer momento, ele pode cair na malha. O fato do Confere Leão ter ali os documentos é até um backup, né? Exato. Eu tenho ali, eu estou usando o Confere Leão, daqui 5 anos, se a Se me Receita pedir, entrar, eu exato. tenho todos os recibos se eu estou usando Exatamente. ali. Mas o meu cliente não vai mandar esse documento. A gente sabe que tem uns perfis diferentes. Mas, de repente, até nessa linha que você está falando, ele pode ele mesmo guardar de uma forma segura. Quiser subir para o Confere, dá para usar o próprio link e ele mesmo Ele sobe. mesmo subir. E até uma coisa bacana também, a gente sabe, por exemplo, assim, 2 itens que são bem legais no Confere Leão. A carteirização. Então, tem lá, por exemplo, 700 declarações, mas tem 9 pessoas no time que faz. Você consegue separar essa carteira. Então, cada usuário vai ver a sua. Eu quero ocultar uma declaração de um sócio da empresa, consigo ocultar. Só o administrador e o responsável pela declaração vai ver. E a gente sabe muito, a gente citou a situação de banco. O banco vai lá e pede a declaração do cliente. Muitos escritórios deixam na máquina do usuário, formata o usuário, perde. O Confere Leão ele pega essa declaração, o backup, o XML, o backup, o PDF da declaração e o PDF do recibo e salva no Confere Leão. Então, se o cliente for pedir, você vai simplesmente filtra, busca e dispara já por WhatsApp para ele, ou baixa o PDF e manda para ele. Então, fica tudo centralizado. Então, Formatou o computador. Tá lá no Confere Leão. E um diferencial também hoje, que é uma outra dificuldade que nós contadores temos, de acompanhar a caixa postal do cliente, né? Confere Leão consegue trazer também. É o trabalho que tem que ser 1 a 1, né? E hoje o contribuinte pessoa física de imposto de renda se equipara a uma empresa. É a mesma dificuldade que a gente tem com as empresas, que a comunicação hoje é toda eletrônica. A Receita Federal, naquela caixa postal dela, ela faz tudo por lá. No Confere Leão, a gente consegue enxergar todas as mensagens que caem lá para o cliente. No caso da malha fina, consegue resolver tudo online? Ou tem que ir presencial por alguma situação? A Receita Federal em si hoje, olha, eu posso estar enganado, alguma cidade ainda deve manter, mas hoje é tudo online. Tudo online. Eles geralmente, quando você cai na malha, eles não te permitem mandar já agora as informações. Vamos ver esse ano, mas o padrão até o ano passado eu imagino que seja mesmo. O aviso já vem. A partir de 2 de janeiro de 2025, eles te permitem mandar. E aí, dependendo do caso, eles antecipam e mandam uma notificação para você apresentar as declarações. Mas, com via de regra, o padrão deles é não liberar para enviar na hora. Aí você recebe uma notificação dependendo do caso, e aí você segue informando online também.
Ou seja, se eu cair na malha, já é só. Se você caiu na malha, dependendo do seu caso, se você caiu na malha, dependendo do seu caso, se você tem restituição, provavelmente você já não recebe nos lotes previstos, que é até setembro. Você comentou o esquema da certidão, né? Que dá problema na certidão. Sim. Se eu cair na malha, gera problema na certidão ou não? Não especificamente por conta da malha. A certidão só se você tiver algum débito em aberto, no âmbito da Receita Federal. As cotas de imposto seriam um deles. Mas o fato de você ter caído na malha porque a sua declaração está em análise de documentos, isso não impede. E também não vai mudar ali a origem, a certidão como positiva ou algo assim. Ela é voltada a débitos mesmo. Quando dá algum problema e a pessoa tem uma empresa, influencia a certidão da empresa ou não? Trata Não. diferente? O que vai influenciar é se esse sócio, por exemplo, se a empresa estiver fazendo um financiamento, geralmente os bancos estendem até o sócio. Aí vai dar problema. Só voltando àquela pergunta que você disse, cair na malha não impediria de tirar a certidão. Porém, a ausência de declaração impediria. Ah, Lembra aquela historinha que falou, o cara mexeu, não sei, por algum motivo o DMI aplicou na bolsa o ano passado e foi lá e fez um day trade lá e ganhou dinheiro e não recolheu o imposto de repente. Você estava obrigado a declarar imposto de renda. e a Receita sabe disso. Sabe porque lá no meu imposto de Forma, né? renda, por ano ele vai trazer lá, né? Declaração processada, não apresentada. Quando você está obrigado, aparece omisso. lá. Isso, omisso de declaração. Isso impede a certidão negativa. Pra mim resolver, eu tenho que entregar e aí vai ter multa para. Se você estava obrigado. A esses casos E geralmente. até um case assim, vou ter um exemplo real do meu sogro. Eu fiz a declaração do meu sogro, eu olhei e não estava omisso. Eu entreguei a do ano passado, é isso que o Ricardo trouxe muito do risco. Eles vão dar uma olhada os Eles 5 anos para fazem. trás. Aí ele jogou meu sogro como omisso, Isso. jogou ele na malha o 2022 e eu nem olhei. Eu não coloquei no Confere Leão, deixei fora, que eu fiz em casa lá. Aí ele foi pegar remédio controlado no posto, falando, não tá liberado, seu CPF tá com restrição. Rapaz, ele foi voando lá em casa. Aí foi ver, a Receita jogou ele como omisso, não tava como omisso, Caramba. depois que eu entreguei a do ano atual. Eu ia perguntar isso daí, porque quando eu cheguei hoje pra trabalhar, um colega meu me fez essa pergunta. Falou, ó, o amigo do amigo meu tem um caso que, tipo assim, já faz, sei lá, 10 anos que ele já devia vir declarando e nunca declarou. E ele fala assim, não vou declarar, né? Vou ver o que vai dar lá na frente. Então, quais são os riscos que essa pessoa está correndo aí? É só quando entrega, porque no caso do João, do exemplo, só quando ele entregou é que deu problema. Se não tivesse estado entregue, talvez não. Pode acontecer. Esse caso do que o João citou, por exemplo, pode ter duas vertentes, assim. O fato dele ter entregado, às vezes, alguma informação que tinha desse ano chamava atenção para dos anos anteriores, ou pode ter sido uma coincidência do que obrigou ele a entregar nos anos anteriores ter sido informado agora ou captado agora pela Receita Federal, quando ela foi processar. Por exemplo, o INSS. Hoje, apesar de ser governo, as informações não são exatas nesse momento, a hora que você traz. A gente pega muito caso, porque o próprio INSS informa a Receita Federal, às vezes, fora do prazo. Então pode ser um desses Ou casos. seja, essa pessoa, a qualquer momento, ela está correndo um risco ali de ter que entregar ali. Isso. E o que é interessante disso aí, né? Até puxando esse gancho, porque a gente às vezes ouve muito falar, mas eu vou colocar o Confere Leão, eu tenho uma carteira de, sei lá, 200 clientes que eu faço imposto de renda. Desses 200, 180 é assalariado, não vai ter risco de cair. Tem risco de cair. Porque você não sabe, de repente esse cara foi assalariado, ele recebeu uma ação, né, recebeu os rendimentos acumulados lá, caiu na malha. E a questão, voltando à sua pergunta, hoje a Receita, se você está obrigado legalmente, dizendo, com base em informações que a Receita recebe, se por rendimento, se por ação, ou se alguém informou que te pagou algo, automaticamente lá você já fica como omisso. Isso aí o Confere Leão consegue consultar, porque a gente traz as pendências do CPF. Então ali o contador já vai conseguir ver. A partir do momento que a Receita identifica que você está omisso, aí você já está com pendência com a Receita Federal. Então, assim, as pessoas falam, aquele caso que eu usei, emprestei a minha conta para o meu primo lá, ele movimentou R$1 milhão. Dificilmente você vai constar como omisso nesse momento. Porém, a Receita pode, né, internamente,
analisar que na conta do DEMI passou 1 milhão, porém ele tem em fonte declarada 200 mil. Aí a Receita pode te jogar ali na malha. Mesmo sem você declarar ou pedindo informação. Mesmo antigamente, quando era office boy, tinha aquele negócio, né? Chegava dia 30 de dezembro, o pessoal corria pro banco, sacava o Sacava dinheiro. isso. Pra não deixar o dinheiro lá, Deixa né? saldo. Para não deixar Hoje, saldo. hoje não tem mais isso. Para fins de fazer a declaração, ainda tem o efeito, porque o que vai na declaração do imposto de renda são os saldos finais. Agora, para fins de segurança, hoje não adianta muito, porque a Receita sabe que você foi lá e sacou. Hoje você foi no cartório, passou uma escritura, a Receita sabe que você comprou. Pela pré-preenchida, inclusive, já vem Já essa vem. informação. Ah, Dos né? bancos hoje, pela pré-preenchida, já vem a informação. Você vendeu um carro, você comprou um carro, também já é informado. Não vem ainda a informação, mas eles já sabem. Comprou no cartão, vendeu no cartão, a Receita já sabe. Então, a integração de informações hoje ela é muito ágil, né? E até essa parte da malha fina foi uma situação interessante que o imposto era restituir. Então ele usou o imposto a restituir para pagar a Para multa, bater. abateu a multa e ele restituiu ainda. Então, assim, para ele foi bom. Só teve a questão do remédio dele lá que ele não conseguiu pegar na hora. Mas um outro item que os contadores têm que se atentar também, que acontece com muitos clientes, a gente vai vendo situações diferentes. Vamos supor assim. O João lá, eu era agente penitenciário, eu entregava minha declaração, mesmo fazia por conta lá, não acompanhava se estava certo ou não. Aí, por algum motivo, eu comecei a fazer com o contador. O Confere Leão, ele vai buscar os anos anteriores também. Então, o contador ele vai ter acesso. João, você entregou a sua declaração, mas está na malha. A gente sabe que vem a cartinha e tudo mais, às vezes por algum motivo não chegou. Então, ele vai conseguir ver os anos anteriores desse cliente também. Gerando oportunidade para o contador. Pro contador. Então, o Confelhão ele faz um acompanhamento de Perdicomp também. A gente tem alguns clientes que é advogado, que faz o acompanhamento do processo de Perdicomp. Aí o advogado falou, João, eu posso disponibilizar esse relatório para o contador ofertar para o escritório dele lá, os clientes que estão na malha, porque são clientes que nem faziam declaração, que estão omissos, está tudo bagunçado. Ele gera um relatório, manda, então ele gera oportunidade do cliente trabalhar a base dele, entendeu? Por isso que a gente fala que o Confere Leão hoje pro contador, usando inclusive o nosso exemplo, né? Ele não é só pro durante ou depois, ele é eterno, porque imposto de renda não acaba com o prazo agora. A cada declaração, cada cliente que a gente hoje prospecta e vem para nossa base para fazer um imposto de renda, nosso compromisso com essa declaração é durante 5 anos. E o detalhe também é que você está entregando a do ano passado, mas já está começando a desse ano, né? Exatamente. Exato. Se o cara está vendendo, comprando, indo no médico, ele já pode estar Tem que ser tudo anexando. pode sincronizado. Isso. Tá ótimo. Gostaria de entrar agora nas dúvidas de como declarar, né? É muito comum pessoas casadas ter uma casa e aí tá lá 50% no nome da esposa, 50% no nome do marido. E aí ambas as pessoas declaram, né? Como é que funciona essa declaração desse imóvel? Casal, por exemplo, bens comuns, você pode declarar, por exemplo, o mais comum, declara na declaração do marido, por exemplo. Você pode declarar 50-50, mas geralmente bens comuns se declara em nenhum deles, né? Aí puxando aqui o gancho do Confere Leão. Ricardo, mas se eu declarar só nenhum, de repente a esposa é a que tem a renda maior, vai dar estouro de caixa. É o que o João havia comentado. O Confere Leão vai te mostrar que não. Porque na declaração, quando você informa que o Ricardo possui a cônjuge, e eu também faço a declaração do cônjuge do Ricardo, o Confere Leão já puxa as informações da minha declaração e da declaração da minha esposa. Então, você pode, liberalidade, vamos dizer, né? Você pode declarar em um dos dois. O mais comum é declarar em um, para ficar centralizado os bens, até para facilitar um dia de amanhã, se de repente esse casal vai vender o imóvel, mais fácil você visualizar para o ganho de capital. Tá? No começo você comentou que acho que não era possível mais fazer alteração de valor do imóvel? Não. Mesmo comprovando que houve uma reforma. Isso. Aí a atualização por atualização não é possível. Porém, incorporar gastos, imóveis, por exemplo. Compro um terreno com uma casa e eu reformo a casa toda. Comprei o terreno e a casa, passei a escritura por 100 mil. Ok. Lançou 100 mil em 2023. Em 2024 eu vou reformar, gastei mais 200 mil. Com os documentos que eu pego, eu posso sim lançar.
Aí eu posso lançar que eu gastei com reforma 200 mil em 2024, então meu imóvel vai para 300 mil. Agora, no outro ponto, compro um carro e passo o recibo dele por 50 mil. Esse carro vai valer para você sempre 50 mil. Uhum. Aí, recentemente aconteceu isso, né? O preço do carro foi lá em Subiu. cima. Sim. O que eu comprei em 2021 por 50 mil, eu consegui vender ele por 70 mil agora. Uhum. Se eu passar, se quem comprou o correto passar pelo valor dos 70 mil agora, eu vou pagar o ganho de capital, dos 50 para 70. Não tem como eu atualizar. Exceto se eu comprei por 50 mil e financiei parte. Porque aí eu posso lançar o que eu paguei à vista, mais as parcelas que eu paguei, aí incorpora o valor do bem. Agora, atualizar por atualizar igual era antigamente, não mais. O carro Ah. fundiu o motor. Gastei lá 6 mil com. Problema meu, né? Só se for uma coisa muito declarada, assim, que o Detran precisa falar que, igual, por exemplo, os PCDs, né? Tem carro que precisa de adaptação, então faz parte do veículo, senão aquele veículo não funciona. Uhum. Aí é diferente, mas a manutenção aí não. É diferente de uma casa, tá? Nesse exemplo aí do financiamento, ou para imóvel, ou para carro, como é que declara isso? Tipo assim, comprei um carro e financiei, dei Aham, uma entrada e financiei o restante, né? É sim. separado essas informações no imposto de renda? Então, aqui também não existe um padrão assim determinado pela Receita Federal, né? O mais comum, você declara a compra desse bem ali em declaração de bens e você vai alimentando o valor com o que você vai realmente executando. Então, por exemplo, comprei um imóvel por 500 mil, dei 200 mil de entrada em dezembro. Então, eu comprei por 500, eu escrevo lá, porém eu considero só 200. A outra forma, que não é tão comum, mas também pode acontecer e eu não vejo como errado. Declaro que eu comprei por 500 mil e já estou com um bem de 500 mil, né? Uhum. Às vezes é até para exemplificar e para demonstrar é o mais correto. Vou lá em dívida e lanço. Eu A tenho uma dívida. dívida desses 500, tá? Em termos de praticidade, ir lançando o que pagou é mais fácil porque você vai. Amanhã, se você for vender esse imóvel e você precisar preencher o ganho de capital, o valor que está ali já é o valor que você pagou e que você vai considerar como custo. E geralmente o pessoal coloca na observação no texto lá a quantidade de parcelas que pagou, tantas Isso. parcelas pagas do E aí vai total. aumentando o valor, Vai né? Isso. aumentando o valor. E é a mesma coisa do imóvel, a mesma coisa do veículo, né? Até essa questão da descrição, a Receita mudou, né? Recente, há uns 2 anos atrás. Uhum. Antes colocava, você pode colocar tudo naquele campos de observações, mas hoje eles têm campos próprios, né? Quando você coloca que é uma casa, ele já pede um endereço no lugar próprio, o número da O carro inscrição pede na o prefeitura, o Renavan. carro já pede o Renavan. Tá bem dinâmico. E Até mais fácil para eles cruzarem, né? É para É. isso, né? Não é E para eles boazinha, não. cruzarem, aí eles vão dizer que não é para cruzar, é para trazer a informação, porque aí eles É. pegam essa informação do cartório, entendeu? E questão de pensão alimentícia, né? Acontece, o pessoal tem lá um filho, não dá certo, divorcia e acaba tendo que pagar a pensão. Sim. Esses valores, né, da pensão, eles têm que ser declarados também? Então, para quem paga é uma dedução, né? Principalmente aquelas pensão com acordo judicial, é uma dedução para quem paga e é uma Uhum. receita para quem recebe. Ela é uma dedução só quando tem a decisão judicial. Por exemplo, vamos supor, tem um filho e aí eu combinei com a esposa, ou com a mãe do filho, às vezes nem casa, né? Ah, eu vou te dar um salário mínimo por mês, 2, 3, 5 mil por mês. Mas não tem nada no cartório, isso daí foi uma combinação entre eu e ela ali. Eu declaro isso também no imposto de renda ou não? O Tem que imposto de passar renda, pelo juiz. não, então, é muito mais para definir para quem recebe, porque aí para quem recebe através de decisão judicial o rendimento é isento. Para quem paga, a receita não trava. Você declara lá que pagou, colocou o filho. Só que para você declarar, você tem que informar para quem você pagou, entendeu? Vai o CPF lá do Para o dependente. CPF. Você tem que. Porque aí existem as modalidades, a pensão, existe o alimentado, né? E tudo você tem que ter informação. Tudo na declaração hoje, informei que eu doei para alguém, eu tenho que informar para quem que é. Informei que paguei pensão, para quem E, que e é. tem imposto quando você doa, por exemplo, eu tenho sobrando lá 20 mil. Ah, vou dar para o meu irmão, vou dar para o meu pai, ou o contrário, né? O pai dá lá para o filho, né? Sim. Tem imposto quando. No âmbito federal, é,
Não existe a questão da tributação. Você não se fala em ganho de capital em nada. Então Né? eu posso declarar lá. Exceto os casos lá que você está doando um imóvel, aí tem a questão lá do custo, enfim. Qual que é o risco de você fazer uma doação em espécie? Aí nós temos que ver muito a legislação do Estado, porque aí foge da tributação da questão de imposto de renda e vem para o ITCD, né, a nova nomenclatura, que é o imposto sobre doação. O Estado de São Paulo, por exemplo, tem um limite até 2.500 UFESPs. No ano é isento de imposto. Isso é ano, tá? É cumulativo. Se você doou para o seu filho 50 mil em janeiro, aí você chega agora em dezembro e doa mais 50 mil, você passou o limite, porque deve dar hoje em torno de 86, quase 90 mil, provavelmente. Você passou do limite, você tem que recolher 4% sobre os 100 mil. Ah, Então, sim. no Estado, tem o problema. Na declaração do imposto de renda, você pode informar tranquilamente. Posso doar pro meu vizinho, que é problema. Só que o que vai acontecer? O Estado hoje usa a declaração como base. Ah, Provavelmente em 2 meses você vai receber uma notificação do E quem- Estado de São Paulo. e quem paga o imposto. É quem recebe Então, a não, doação. vamos supor, se eu tô doando, eu tô tranquilo. Agora, a Isso. pessoa que recebeu, se ela não Isso, pagou, é. é ela que vai ser notificada. É o que acontece com, por exemplo, aí gera uma outra, né? Agora é um valor foi maior a obrigatoriedade da isenção, mas, por exemplo, você declarava que doou 100 mil para o seu filho. Automaticamente, se seu filho fosse maior ali, não fosse seu dependente, é uma renda e ele estaria obrigado a declarar imposto de renda, porque passou dos 40 mil, se fosse na regra Ah. anterior. E esse limite é para quem recebe, não é para quem doa. O limite De do UFESP. ITCD Isso. é. Bacana. Quem doa, eu posso doar Pra 100 vários mil para CPFs, né? vários CPFs. Tá? Mas é para quem recebe. E não Uhum. adianta eu vou doar, então, para mim fugir, eu vou doar 50 mil eu e 50 mil a minha esposa. Nós somos casados, em comum não adianta. Vai ser um só. Se o vizinho deixa o som muito alto, eu vou ferrar ele. O Estado ele é muito categórico nisso, sabe? E tem acontecido da Receita do Estado usar a declaração para pegar essas doações. E aí cobra o contribuinte. Existe essa troca de informação. Existe hoje é tudo integrado, né? E cada vez mais, até as novidades que a Receita Federal trouxe esse ano, outros campos sendo obrigatória a informação do CPF. A LGPD não é para eles, então. Não. Passa uma lei para os outros cumprirem, mas não para mim, né? É mais ou menos isso, né? É complicado, hein? E sobre o ganho de capital, né? É Aham. comum, principalmente em casas, né? Residências, você vende daqui 10, 20 anos e aí tem um ganho de capital. Sim. Porém, se você está vendendo esse bem para comprar um outro imóvel, né? Para comprar um imóvel maior, vamos supor. Tem alguma forma de não pagar esse ganho de capital? Tem. A Receita Federal, ela permite. Então, sempre tem que se analisar. Quando eu estou vendendo algo, independente do tipo de bem que seja, se ele está sujeito ou não à apuração de ganho de capital. Uhum. Regra geral, valores de venda até 35 mil, está isento no mês, né? É a venda, não é o lucro que eu Não, tive. é a venda. Eu vendi um carro por 34.500, eu não preciso nem pensar em ganho de capital, exceto se no mesmo mês eu vendi outro carro por 10 mil. Aí eu tenho que apurar ganho de É capital. no mês. E é no mês e da mesma natureza o bem. Tá. Aí eu tenho que calcular. Da casa especificamente, você vendeu, e se você tiver que apurar ganho de capital, aí você vai pegar o valor da venda, o valor do custo, né? Tem toda uma redução, o sistema faz automático. E tem essa possibilidade. Se você for aplicar o lucro que você teve na compra de outro imóvel residencial, lembrando que tem que ser imóvel residencial. Uhum. O que você está vendendo residencial e o que você está comprando residencial. Não é o terceiro ou quarto imóvel. Não. Desde que eu venda o meu imóvel que eu resido para comprar outro que eu vou residir. Ah, tá. Então, ou seja, se eu tenho casa de aluguel, Não, essa regra não se aplica. não entra. Porque mesmo que é um imóvel residencial, não é onde eu vou morar. Seria. Tem que ser. Tanto é que o ganho de capital ele faz essa pergunta: trata-se de imóvel residencial? É a primeira pergunta que ele faz. E tem um você pode tempo? colocar sim, mas Tem um tempo assim para você? Vendi. 180 dias. Você tem Ah, tá. o resultado, o lucro que você tiver na venda desse valor do imóvel, desse imóvel residencial,
você aplicar até 180 dias em outro imóvel. Uhum. O E tem carro algumas regras, tá? Não é aplicar em terreno para construir. Tem algumas exceções. Acho que apartamento em planta já serve, mas para material de construção não serve, reforma não serve. Uhum. e assim, 180 dias, nesse caso aí de residência, né? Que é onde eu vou Sim. morar. Mas se é uma casa que eu tenho para alugar, não é mais 180 dias. Tem que ser no. Os 180 dias é para você ter a isenção de não pagar o ganho de capital. Uma casa que não se aplica essa regra, se você vender hoje, né? Nós estamos dia 27 de abril. Certo. Se você vender e receber o dinheiro hoje, você tem que pagar esse imposto, caso tenha até o final de maio. É no mês seguinte. E se eu vendi parcelado? Você vai apurando o ganho de capital de acordo com as parcelas que você recebe. É regime de caixa, vamos dizer assim. Uhum. Se você dividir em 10 vezes, você vai ficar Pode ser que eu apurando ganho tenha de capital até o durante ano que 10 vezes, vem. até o ano que vem. E essa informação depois vai para a declaração do imposto. O próprio programa faz. E ganho de capital, né, não é só para imóvel, então é para todos os bens. Aplica-se a casas, quem investe em ouro, quem, né? Uhum. É a mesma coisa, não é ganho de capital, mas é renda variável, a questão da bolsa, né? Uhum. Tem que ter aquela atenção lá no quem mexe com ações, principalmente. Eu queria entrar um pouquinho na questão da distribuição de lucros. Aham. Antes, você só entregava essa informação na DIRF. Então, uma vez por ano, você ia lá e essa informação. Agora, com a REINF, você tem que entregar no segundo mês subsequente. O que muda na rotina, né? Porque antes esperava para ver o tanto que podia distribuir, para ver o caixa ali, né? Sim. Como é que ficou essa rotina hoje? Essa parte para a empresa, né? Para quem vai pagar o lucro para o seu sócio, a rotina teve que ser adaptada, porque a informação agora, ela praticamente não é em tempo real, porque conseguiu colocar lá por trimestre, né? Sim. Por trimestre. Então, assim, nós contadores tivemos que nos adequar, inclusive com o nosso cliente, para Uhum. ter a informação e passar a informação Já vem distribuindo, já vim né? distribuindo. Não tem como jogar que a distribuição vai ser só no final do ano. Ah, vou distribuir 50 mil porque eu tenho aqui caixa. É, Tá. Não, isso aí mudou. A gente tem que se precisa preparar. da informação, então precisamos estar, né, como já estava, fazer a contabilidade, fechar o balanço trimestral ali e ter essa informação. Pro contribuinte, para o sócio que está recebendo esse lucro. O que vai mudar de repente é o montante com que está sendo declarado, mas assim, quando ele for fazer o imposto de renda, né, a informação já vai estar ou na pré-preenchida ou no próprio informe que a declaração tem que mandar para ele. Uhum. Lucro ainda é rendimento isento, né? Existe um movimento de que o lucro vai voltar a ser tributado, mas hoje ainda é um rendimento isento. Ah, não sabia que tinha esse movimento aí, não. Existe. Assim como existe um movimento de taxação das doações no âmbito federal, inclusive, existe um movimento, né, de uma possibilidade de voltar à taxação sobre lucro. Uhum. Antigamente você tinha aquele. Porque às vezes pro dono da empresa, ele nem divide ali o que é dinheiro da empresa, o que é dele, né? Mistura tudo. Aí ele tá sobrando um dinheiro, ele vai lá e às vezes compra um carro e tal. Aí o que acontecia às vezes no final do ano? Você via que não estava fechando o caixa ali da pessoa física e você via que estava com sobra de caixa na Isso. jurídica. E aí você deduzia ali porque houve uma distribuição e não foi documentada, né? Agora, então, existe a necessidade de estar fazendo esse acompanhamento mais de perto. O que a Receita fez? É igual nós dissemos no início, né? Ela está trazendo tudo para dentro da declaração de forma amarrada. Então, um E-Social, uma REINF, um DCTF, está tudo vindo para servir de base para as informações que a gente aperta um clique, é pré-preenchida, já está tudo ali. Então, a grande diferença em termos de cruzamento de informação vai ser essa. Então, por exemplo, o ano que vem, quando nós formos fazer a declaração sua do imposto de renda, nós não vamos poder sair inventando lucro aí de repente, porque para fazer isso tem que retificar toda a REINF do ano. Exatamente. Primeiro que o lucro ele tem que estar embasado no fechamento contábil, porque a empresa tem que ter lucro para distribuir, Uhum. independente do porte da empresa, do regime tributário. Que tinha-se as formas de fazer ali, mas do jeito que está se desenhando hoje é justamente para deixar isso organizado. Acho que vai chegar um momento, assim,
falar até de forma grosseira um pouco, futuramente vai ser uma declaração de confirmação. A Exatamente. Receita ela vai trazer tudo pronto para você confirmar só. Aham. Eu imagino que o futuramente é isso que o João está dizendo. Futuramente o Confere Leão pega as informações que está na declaração lá, traz uma pré-preenchida toda, né, já que está Isso. na base. Confere Leão permitir ali o cliente, o contador Questionar, né? confirmar os dados, disparar para o cliente para ele validar e já jogar de volta ali a declaração entregue. Eu imagino que é isso que vai acontecer. Vai precisar ainda, eu não vejo ainda sem o trabalho do contador, porque o contribuinte vai precisar dessa informação técnica. Vocês viram que não Sim. é simplesmente entregar uma É. declaração do imposto de renda. A declaração a gente fala e conversa com o cliente sobre muito. É 5 anos que a gente tem responsabilidade de acompanhar essa declaração. Até porque se você entregar, você corre o risco na hora de pegar o remédio não conseguir, né? Não consegui. E hoje todos os programas estão tudo vinculados amarrado. ao CPF. Todos, né? O negócio é Não bem vai ter mais amarrado. RG, né? Não vai vir É. aquele identificador nacional também lá, né? Já tem alguns estados emitindo Acho que o já. estágio aí de banir o código de acesso já é esse movimento, né? Já trouxe tudo para a base do Gov. Uhum. O ECAC vai mudar Vai logo, ser portal logo. de Já tem serviços, um né? novo portal que já está funcionando algumas coisas, mas ainda não descontinuou o ECAC, mas vai ser descontinuado. E tudo isso é também pela estrutura que está se criando e o próprio ECAC não está suportando, né? Uhum. O Confere Leão, por exemplo, a gente já tem esse cuidado, né? O João que desenvolveu, já permitiu que o contador escolha quando ele quer que consulta as declarações. Porque imagina você ficar consultando toda hora, são acessos que vai consumir e o contador, às vezes, ali no dia a dia não consegue acessar, porque tem um limite de acesso no ECAC. Uhum. Então, ele consegue programar como padrão, já consultar só fora de horário. Você E consegue. até porque hoje a plataforma do GovBR notifica sempre quando tem algum acesso estranho. Então, modéstia à parte, a nossa automação ela ficou rápida no Gov, tinha vezes que mandava várias mensagens para o cliente ia lá e trocava o GovBR. Aí começava a dar erro no acompanhamento. Então a gente precisa tomar esse cuidado também para o cliente não ficar recebendo a notificação. Exatamente. Sobre doações, né? Fiz a declaração lá. Existe a possibilidade de estar pegando parte do valor do imposto a pagar e doar para alguma entidade? Sim, bacana isso aí, que né, eu acho que no cunho social, assim, acho que nós contadores, principalmente, os escritórios, a gente pode servir de instrumento para essa informação. É possível o contribuinte, você como contribuinte, querer optar em repassar. Não, na verdade, você não vai estar tendo um gasto, né? Vamos supor que a sua declaração tenha sido feita no modelo completo e você tem imposto para pagar. Uhum. Você tem a oportunidade, às vezes as pessoas não fazem por desinformação. Por isso que eu falo que nosso papel de contador é muito importante, né? Manter parcerias aí com o terceiro setor para divulgar isso. Você pode destinar, se você tem R$ 5.000 de imposto para pagar, ao invés de você pagar especificamente o imposto, especificamente para a Receita, você pode destinar parte desse imposto para a doação. Isso daí, inclusive, é para aquele imposto que foi retido ali. Às vezes, vamos supor, eu tenho lá desculpa até ter te Não, interrompido, mas é né? importante, É é uma pauta bem pertinente. bacana Então, essa. vamos supor, eu sou assalariado, eu tive lá R$ 4.000 de imposto que já foi descontado do meu pagamento. E aí eu fiz a minha declaração, eu vou receber de volta R$ 300. Então, eu tenho um saldo que eu paguei, ficou na mão do governo, 3.700. Mas eu não vou pagar imposto, ele já foi Vai pago. receber. Eu vou receber 200. Eu posso ainda fazer esse trabalho de destinar para o terceiro setor aquela parte que está lá com o governo na mão dele ou não? Aquela parte não, você tem a possibilidade de destinar, aí você não vai destinar, aí você vai doar de fato. Você tem que, quando é restituição, você tem que pagar, informar que você quer doar, você paga, o valor que você pagar vem junto com a sua restituição que você tinha. Vai somar a restituição. É como se fosse um repasse. Você paga e soma com a restituição. O mais comum hoje, porque as pessoas, quando tem restituição, às vezes nem falam em doação, mas a gente orienta. Agora, o mais comum é quando tem imposto a pagar. Porque quando tem imposto a pagar, é você direcionar apenas. Se eu tinha 5.000 para pagar, é lógico que existe um limite, é 3% que você pode destinar.
tanto para ações de idosos como para ações de crianças e adolescentes. São duas doações distintas. E o mesmo valor que você pode mandar para um, você pode mandar para o outro. Ou só para um. Você não pode mandar, por exemplo, 6%. É 3 para um, 3 para outro, entendeu? Aí no É, total deu 6, né? isso, deu 6, mas é 3 para cada, 3 entendeu? pra cada. Aí, na declaração, você pode optar em destinar. Você vai pagar o DARF normal ali. Você vai pagar um DARF para doação para qual você tem que escolher, na própria declaração você já escolhe, o contador escolhe para qual, você não escolhe a entidade que você está doando. Geralmente aqui na nossa região você escolhe o fundo municipal de qual município você vai doar e esse fundo municipal repassa para a entidade que o contribuinte escolher. Aí a entidade faz todo um trabalho, a gente informa essa entidade que houve a doação e depois eles fazem isso Então, com o tipo assim, fundo. não é o CNPJ direto da PAI, Não, por exemplo, do... tanto é que a entidade vai estar ligada ao fundo municipal e lá na declaração do imposto de renda vai aparecer o Fundo Municipal de Mirandópolis, por exemplo. Uhum. Aí o cliente faz Fundo Municipal do Idoso, Fundo Municipal da Criança. E aí a entidade depois faz o trabalho de alinhar com o dinheiro é repassado para o Fundo Municipal. Mas é uma coisa bacana porque é apenas uma ação assim, sabe? E tem muita valia para as entidades, né? E é destinar, você não paga mais nada por isso. Você está destinando, ao invés de pagar os 5 mil para a Receita Federal, você está pagando de repente ali 3 mil para a Receita, 500 para o Fundo Municipal, 500 para o Fundo Municipal. Tá? A diferença é, caso você parcele o seu imposto, essa destinação ela não é parcelada, ela é pago junto Integral. com a primeira parcela. Tá? Mas são DARFs distintos. Então eu vou ter 3 DARFs, se Isso for duas mesmo. instituições. E aí ele não pode ser débito automático também. Tem que Tem pagar. que pagar. Mas é uma coisa bem simples. No dia a dia, o pessoal tá. Sim, nós da Caetano, o que que a gente faz? Todo cliente com perfil, principalmente de doação, a gente faz a abordagem no fechamento da declaração. O cliente fica à vontade em escolher para qual entidade, né? Nós temos, as entidades sempre procuram os contadores, então a gente explica como funciona, fala das entidades, principalmente que estão fazendo um trabalho. Tem sim. E aí no final a gente, por padrão, nós temos inclusive a gente avisa as entidades para eles verem com o Que fundo legal. municipal. É bem bacana. Isso é legal mesmo. Quando você vai no programa do imposto de renda e vai iniciar uma nova declaração, tem lá em branco e pré-preenchida. Existe hoje alguma forma de estar importando informações para esse sistema? Sem ser a pré-preenchida? Importa do ano passado, né? Ah, tá. Não, aí assim, ó, as opções aí em branco, pré-preenchida e importar, o backup, Anterior. a anterior. Ah, tá. A pré-preenchida hoje, a função dela é você pegar as informações que você tem na Receita Federal. Para isso precisa do GOV ou da Procuração. Entendi. O que o Confere Leão está fazendo nesse sentido? O Confere Leão está preparando para você tratar essas informações da pré-preenchida e já jogar direto para o sistema. O Confere Leão hoje ele não faz a declaração do imposto de renda, a gente deixa bem claro isso. A forma de fazer a declaração não muda, porque a única forma de se fazer imposto de renda hoje é através do programa É, gerador da Receita. sim. Mas o que o Confere Leão vai poder agregar, até o João a gente estava conversando sobre isso, é como pegar, porque hoje o que tem que fazer? Você tem que entrar um por um. É. O Confere Leão, de repente, eu posso escolher quais clientes eu quero importar pré-preenchida, Uhum. trago para mim e depois eu mando para a Receita, para o programa. Porque nós temos que ter um cuidado. Quando eu importo a pré-preenchida, ele sobrepõe as informações que eu tenho. Uhum. A pré-preenchida ela é muito para o start, né? É para começar a É. declaração. Mas é nessa linha. Depois Não da existe outra sequência, forma né? de fazer a declaração e importar para o sistema também eu desconheço. Agora, o É. que existe é dentro do programa do imposto de renda, alguns arquivos você poder importar, como ganho de capital, anexo rural. É, eu, Isso você eu pode. perguntei por curiosidade mesmo. Não É. sabia se tinha alguma forma de importar um arquivo texto ou algo assim, então não tem Antigamente mesmo. tinha realmente. É, tinha. Ô, Ricardo, tem duas situações que a gente até falou sobre o assunto, mas talvez seja pertinente. Por exemplo, tem uma pessoa que tem um bem ali, ela, quando criança recebeu ali, às vezes de herança e tal, aí começou a fazer declaração e esqueceu de declarar, Colocar de colocar esse bem, né? E aí, do nada, ele vai vender, vai fazer alguma coisa, e aquele bem nunca estava tá nem declarado.
É um problema agora fazer essa venda desse bem, né? Porque ele vai fazer, vamos supor que é um terreno, né? Vai cair pro governo que eu tô vendendo aquilo ali, né? Vai me gerar um dinheiro na minha conta. E aí, como é que a pessoa resolve? Ó, Não resolve. como contador, né, assim, tecnicamente, o que eu orientaria? Então, primeiro, dá atenção na venda que está fazendo agora. Primeiro, ver se tem ganho de capital ou não. E dependendo, né, vai apurar ganho de capital. Ah, mas eu já declaro imposto de renda e teria que estar declarando, mas por alguma falha não declarei. Foca no que está fazendo agora. Se der tempo ainda, por exemplo, nós estamos entregando a declaração do ano passado de 2023. Inclui esse bem com o valor que adquiriu, tudo certinho, porque ele vai ficar com o ano passado certo e esse ano ele vai declarar a venda certinha por o ganho de capital. E na hora que eu declaro lá, valor em 31 de 2003 e 2022. Eu coloco nos dois Coloca os lados. dois porque você já tinha esse bem. O que pode acontecer se você declarava imposto de renda, o correto seria você retificar os 5 últimos anos, se você já tinha esse bem. Porém, provavelmente a pessoa vai fazer a desse ano e a do ano passado, porque está no prazo, e depois, às vezes, caso seja necessário, retifica as anteriores. Porque ele omitiu, mas está corrigindo. Mas também não ficou, em termos de imposto, ele não deixou de oferecer nada para a Receita, entendeu? Eu seguiria essa linha de raciocínio. Porque mesmo se eu for retificar os últimos 5 anos, é um bem que eu tenho lá faz mais de 10 Mais 10 anos. anos. Não vai mudar em termos de E a apuração. Receita não pode chegar e falar assim, ah, mas como que esse bem apareceu 5 anos atrás? Ela pode. Pode, só que você consegue comprovar, né? Com a escritura, com. Aí eles já nem vão atrás justamente por conta É. disso. Diferente se fosse um rendimento. Ah. Aí eu queria saber também. Isso. E por que que você não pagou na época o imposto? E às vezes é coincidente, até tem um pedreiro que eu contrato, que eu chamo às vezes, né? Ele tem um terreno, nunca declarou imposto de renda, porque geralmente pedreiro às vezes é muito Sim, pessoa informal, física. né? Ele paga o INSS carnê. INSS do carnê e tá quase terminando a casa dele lá, né? E aí, ou seja, tem um terreno, ele vem construindo com os anos, né? Não é uma construção rápida, mas nunca declarou nada e nem tem nota mais de nada. Às vezes o material ele ganha, né? Sobrou 10 sacos de cimento, não tem como devolver, a pessoa vai lá, dá como parte do pagamento, ele vai lá e investe na casinha dele. E agora ele vai vender, né? E às vezes vai ser um valor alto. E ele só tem, assim, o terreno, não tem a construção, né? Consegue regularizar isso ou não? Aí são os dois cenários, né? Se ele vinha declarando o imposto de renda, vai valer o que ele declarou no imposto de renda. Ou Se seja, ele declarou só o terreno e não fez nada na casa, e agora ele vendeu por. Ele vai ter o ganho de capital enorme sobre lá. o que está no imposto de renda, porque ele não vai conseguir comprovar. Agora, se ele tem as notas, se tem tudo certinho e apenas esqueceu de declarar, aí eu faria a mesma linha. Considero para fins de ganho de capital as notas, coloco a informação dos anos que eu tive a reforma, venho colocando os valores, e aí eu tenho que ter ciência que eu teria a obrigação de retificar caso precise. Ou já retificaria nesse caso, porque é uma informação que precisa ser constante. Mas ele pode usar, desde que ele tenha. Ricardo, mas o que pode acontecer? A Receita pode pedir a comprovação. Olha, você informou que teve 50 mil reais de construção e reforma. Eu quero essas notas. Hoje em dia, dificilmente a Receita pede, porque ela já tem essa informação. Geralmente é nota eletrônica, então a Receita já tem no meu CPF o que foi. Por isso que é importante, vai reformar, manda tirar a nota certinho do seu CPF, no endereço da obra. A Receita já tem, entendeu? Acho que é isso. Deixa uma dica aí, Ricardo, João, sobre o imposto de renda e para os contadores, né, e o contribuinte também. Ana, acho que para os contadores, né? Conheçam a nossa ferramenta, a Confere Leão. Falando como contador, a gente está usando já há mais de 5 anos, realmente foi desenvolvida por nós, mas a ideia e o objetivo é a facilidade do dia a dia. E nós somos os exemplos que pode sim melhorar essa questão da facilidade do dia a dia. A gente ganha muito tempo usando a ferramenta, né? E olha que de repente tem coisas que a gente poderia usar ainda muito mais, usar a tecnologia a nosso favor nessa linha. Mas usar realmente, conheça a ferramenta, a gente faz uma demonstração, passa os detalhes.
A ferramenta ela vem para somar e o que a gente tem visto, inclusive, também é o próprio cliente dos escritórios gostar muito da forma com que é tratado, né? Aquela pessoa hoje que é mais tecnológica, quando vê um link para mandar os documentos, não ter que ficar mandando por e-mail ou entregar no escritório. Tirar Guardar foto pelo documento. Guardar, celular. tirar foto já está ali, facilita muito para o cliente. E o fato também de hoje de ter a informação na Receita, a questão do Gov, já ajuda muito. E ajuda muito, principalmente para nós contadores, que às vezes a gente dá a informação, Catilane, ó, caiu na tua conta hoje R$ 3.000 da tua restituição. E essa informação a gente consegue dar para você no dia seguinte que caiu. Às vezes você não viu ainda. A gente sabe que às vezes você gasta esse dinheiro e só vai saber depois, entendeu? Então, usar isso a nosso favor, né, no escritório, é muito prático. E ter o imposto de renda como oportunidade também, de Eu ia dizer isso mesmo. fortalecer os vínculos com os clientes, porque atrás de cada CNPJ sempre tem 1, 2, 3 sócios que a empresa é a pessoa que está por É o trás. CPF. E o Confere Leão ele visa ajudar muito ao contador a aumentar a proximidade desse vínculo sem perder produtividade, ao contrário, ganhando produtividade e lucratividade no escritório. Então, E os contribuintes, né, realmente não hesitem em procurar seu contador. É um assunto que não é só entregar a declaração. O que a gente pede muito para os nossos clientes? Catilane, você vai vender seu carro? Conversa com nós antes, né? Ó, quanto que tá o meu carro declarado aí no imposto de renda? Estou pensando em vender por X. A gente faz análise, quanto que você vai pagar do ganho de capital. Ganho de capital ainda é um assunto que às vezes as pessoas não estão acostumadas. Então, consulta o seu contador, conversa. Quando está fazendo, não precisa esperar chegar a época do imposto de renda. O imposto de renda é o ano todo. e até antes, né? E assim, a gente sabe que tem o Tião que faz por 20, por Isso. 15, mas até a audiência viu o trabalho que tem por trás de acompanhamento dos 5 anos anteriores. Será que o Tião que faz por R$ 20 vai acompanhar seus anos anteriores ou vai entregar a declaração, nem salvar um backup, formatar a máquina? Será que ele tem uma tecnologia que vai ajudar a acompanhar, que vai fazer esse acompanhamento? Provavelmente não. Então, assim, procurar o contador, contar com a ajuda do contador, explorar o contador que vai estar ali para te ajudar nesse sentido. E frisar, o Confere Leão é uma ferramenta para contador, então para os escritórios, porque ele não faz a declaração, mas ele acompanha. E para finalizar, assim, um resumo que eu traria do Confere Leão como usuário, como fazendo parte, é a simplicidade e facilidade com que a gente tem em lidar com eles. Então, trazendo em termos comparativos, vamos dizer aí um escritório que hoje faça, sei lá, 500 declarações. Dependendo do modelo que usa, hoje deve estar usando aí 3 pessoas, vamos dizer assim. Uma pessoa às vezes consegue gerir tudo isso. Porque o maior trabalho que a gente tem hoje na declaração do imposto de renda é o solicitar documentos, não é simplesmente fazer a declaração, é o solicitar e depois o acompanhar. Então, só o fato de você não ter que ficar entrando cliente por cliente para saber se aquela declaração foi processada, já vai te ajudar e muito. E fora as outras informações que nós conseguimos entregar. A gente foca muito nos pilares de fazer todo o processo, né? E também na produtividade e lucratividade. Então a gente pode pegar até o exemplo, o caso nosso, interno, que a gente tem toda a evolução desde 2018 dentro do Confere Leão, que iniciou com 500 declarações, hoje a gente entrega para aproximadamente 800, um pouco mais, sem mudança no time. Exato. Então, assim, o time é o mesmo, algumas vezes até diminuiu algumas pessoas, mas entrega mais quantidade com menos. Isso gera escalabilidade para o contador, né? E quando a gente fala em diminuir pessoas, não é eliminar pessoas, né? Mas é direcionar pessoas, de repente, pra com outro outras. Porque geralmente a gente usa pessoas que já têm outros afazeres para o imposto de Sim, renda. Exato. E permite, como oportunidade para os escritórios, escalar, igual o João está dizendo. E ganha muito tempo realmente. Como é que faz para contratar o Confere Opa, Leão? Deixa a o gente site, vai pedir até telefone. deixar o link na descrição. Quem vier aí pelo Conversa com Especialista vai ter 5% de desconto na contratação. Aí Olha. sim, hein? É. Uma ponta de empresa, hein? E agende a demonstração sem compromisso para você conhecer a ferramenta, como ela vai ajudar. A gente tem muito como regra assim atender o contador mesmo, atender a dor do contador mesmo e resolver esses gargalos que tem durante o imposto de renda. Então, entre em contato com a gente, fala que veio pelo Conversa com o Especialista, tem 5% de desconto. Aí, legal, Vai hein? ser um prazer fazer a demonstração para vocês, pessoal. Uhum. Que ótimo. Tem um telefone que quer deixar? Tem sim. Pode acessar o site confereleão.com.br, confereleão.com.br, ou o telefone é o 18 99632 2251.
Ok, a Legal. gente também vai colocar na vídeo, né? Chique. Beleza, agradecer a presença do Ricardo e do João. Foi muito boa a conversa, esclareceu bastante dúvidas aí, né, Demi? Com certeza. Fiquei sabendo de muita coisa que não fazia ideia. Nós que agradecemos, né, a oportunidade, a parceria de sempre. E nós continuamos à disposição, que vocês precisarem, quiser continuar essa conversa, vou estar à disposição, a Caetano está à disposição, tá? E o Confere Leão tá aí. Tá Legal, ótimo. Contadores explorarem ao máximo. obrigado. Pessoal, chegou até aqui, não se esquece, dá o like aí, se inscreve no canal e comenta no vídeo. Pode deixar sua dúvida lá que a gente responde. Valeu? Qualquer coisa a gente chama o Ricardo ou o João. Verdade. Manda pra vocês responder. Obrigado. Valeu, gente.